Portanto, no fim de contas, as exigências funcionais das coberturas, as boas práticas, não vou falar aqui nas boas práticas todas, porque isso é conhecido, no fundo, a ideia que se pretende aqui, de facto, é adaptar o conhecimento que há neste momento às construções existentes, antigas, e chegar à conclusão que nem sempre é fácil aplicar todos os conceitos de boas práticas que nós conhecemos quando estamos a falar em património histórico. E, por outro lado, deixar uma mensagem aqui. Felizmente o Sr. João Carlos Santos já desbravou caminho nesse sentido, deixar uma mensagem que o conhecimento vai evoluindo, o conhecimento não é estático, o que nós hoje estamos a defender não é necessariamente o que defendemos há uns anos atrás. Basta olhar para os automóveis e ver como eles são agora e como eles eram antes. E, portanto, convém termos a noção que as leis não estão feitas para edifícios antigos, onde está, na sua generalidade, um dia. E digamos que os conceitos de intervenção em coberturas também muitas vezes têm esse óbice e têm que se adaptar. Vou falar muito rapidamente em anomalias verificadas, para não ser maçador, e certas especificidades que temos e depois os 4 casos de estudo que eu selecionei, onde intervi pessoalmente, que foi a Igreja da Senhora de Oliveira, Nossa Senhora de Oliveira, com uma igreja belíssima aqui no centro de Guimarães, o Museu Alberto Sampaio, na continuidade, já que falou o arquiteto Vilas Boas, mas o outro, a Igreja de São Miguel do Castelo, e frente ao Castelo, e o Paço dos Duques de Bragança, onde estamos neste momento. Depois, umas notas finais para, enfim. Ora bem, as coberturas, nós quando andamos com a cobertura vemos isto. Isto são fotografias que eu tirei ao longo da minha vida, selecionei algumas. Vemos coberturas mais antigas assim, a tal telha canudo antiga, que não era constante na forma, não era constante na cozedura, não era constante na massa. Como sabem, essas telhas eram cortados quadrados, uma das técnicas era cortar os quadrados lisos de barro. Depois havia assim uma espécie de uma colher redonda com um cabo em que a gente punha a massa em cima dessa colher redonda e a massa moldava-se à forma, a telha moldava-se à forma dessa colher. E depois pegava-se daquilo, pousava-se no chão e tirava-se, tipo colher, tirava-se, e aquilo ficava com a forma que tinha a coisa, metia-se em mesa, secava ao sol, enfim. E então as telhas tinham todas uma forma diferente, ainda encaixavam mais ou menos bem, e de facto corroboro perfeitamente a ideia de todos os anos ir o senhor arranjar o telhado. Lá em minha casa era o trolha que vinha tratar das pingas, era assim que se dizia em Braga. Todos os anos a seguir ao verão, antes das chuvas, ia lá o trolha com um cal, com boné e tal, assim, andavam no telhado, não havia botas de segurança, nem capacete, sem nada. Então andavam lá e então, era o homem das pingas, pronto, agora é um nome engraçado, mas era o homem das pingas. E portanto todos os anos havia a manutenção. A cobertura, aquela fotografia a seguir é muito recente, é em Coimbra, que eu por acaso fotografei do sítio onde estava, fotografei ao longe e elas escorreram todas. Podiam ter corrido com estes senhores, podiam ter corrido comigo. Porque, como digo, o conhecimento vai mudando e nós não temos que ter vergonha desses erros, porque fazem parte do nosso conhecimento, do nosso estudo. Outro caso que temos aqui é o caso do Ayuntamento de Baiona, onde eu estive outro dia, que ali é chapa translúcida e ali é chapa com telha canudo. Então as águas escorrem para lá e então da telha translúcida vai para canudo, quer dizer, no fundo são. Porquê? Porque havia uma escada que convinha que tivesse luz de claraboia, então toca a pôr chapa translúcida e fizeram aquilo. Depois ali assim é também em Baiona, o caso de umas telhas todas acavalitadas, aqui assim é o caso de plantas superiores, é o nome técnico que tem. Aqui é o caso de um algerós, aqui para o lado fica o beirado, e é um algerós tão estreitinho, ainda por cima basta morrer um pássaro e pousarem umas folhas, o algerós deixa de funcionar. Depois temos os problemas todos que a gente conhece. Isto é uma empena, em Braga, uma empena em que as telhas saíram todas, tem ali o pormenor dos pregos da empena. Isto é uma cobertura de um edifício ao lado, quase, em que está neste estado. Isto é o efeito que as coberturas fazem quando chove. Começam, primeiro, a água, a telha partiu, depois de partir, entra para a estrutura, apodrece a estrutura quando apodrece, deforma-se, colapsa. Ao colapsar, vai alterar a geometria do telhado e obriga as telhas a ter outra deformação mais. Isto é em cadeia, e até que acaba por o edifício ser todo destruído. As exigências funcionais de coberturas que nós conhecem-nas todas, é a estanquidade da água, naturalmente, suscetibilidade de condensações, por isso é que se fazem as ventilações que estão aqui
representadas, que é para a água condensada por baixo, com uma temperatura e umidade relativa superiores, aqui assim, que faz condensar e pingar a água, esta ventilação natural que se pretende, para evitar aquilo, comportamento ao gelo de gelo, que foi falado, permeabilidade ao ar, isolamento térmico, também já foi falado, comportamento à ação do vento, também. Eu quero notar que, quando vamos aos telhados, nós vemos de tudo. Já não falo em pássaros mortos, vemos folhas, vemos areia, vemos tudo. Já vi um chapéu em cima do telhado, ou foi alguém que deixou cair, ou foi um chapéu pequenino que voou, não sei. Quer dizer, já vi de tudo. Isolamento sonoro, muitas vezes, quando o piso de cima tem que ser tratado para esse efeito. Exigências geométricas, uniformidade no aspecto. Aqui assim, esta uniformidade no aspecto, contemplando de facto aquelas nuances que a doutora Teresa Monteiro falou, no fundo, quando as telhas têm aquelas patinas próprios, no fundo, que haja uma uniformidade, que não aconteça como nos clérigos, em que havia lá uma tira diferente de outra cor, dos clérigos, perdão, nos Jerónimos, não é? Portanto, no fundo, que o telhado olha para um telhado e veja uma mancha mais ou menos uniforme. Reação ao fogo, naturalmente, e resistência aos agentes químicos. Portanto, estamos a falar nos sulfatos, enfim, de outras coisas, reação ao fogo também com os antifogos. Caso dos pentes antipássaro, que há bocado foram falados, o Sr. Arquiteto falou. Este é o caso para essa janela de uma parede, mas não é. A fotografia não foi famosa, fui eu que a tirei. Isto é assim, isto é uma subtelha ondulina, uma subtelha daquelas asfálticas, com membranas asfálticas, em que tem aquelas chapas ventiladoras e a subtelha está ali. Esta coisa tem uma particularidade, é que isto é uma cobertura de betão armado, a laje em betão armado. E a laje em betão armado, as últimas vezes que a gente trabalhou nisto, pusemos ventilações por causa do vapor da água que está no interior do edifício poder sair para o exterior, coisa que as lajes de betão armado deixaram de ter essa função. E naquele sítio até se podia fazer um buraco por baixo. E, portanto, fizemos um buraco na laje. É claro que este buraco está por acabar. Levou um tubo vedado, que é para as condensações que haja numa sala poderem sair livremente para o exterior. E depois, naturalmente, recorremos de uma daquelas chapas ventiladoras de ondulina. Isto aqui já está repetido, isto são telhas que conhecem muito bem, este é o sistema de uma cobertura como deve funcionar, com isolamentos, com o que for. Quando estamos a falar em telhas, estamos a falar em exigências funcionais, portanto, digamos, são as regras que os elementos do telhado ou o conjunto de telhado de materiais têm que respeitar. Naturalmente, temos que definir o tipo de telha, o tipo de assentamento, aquela questão das folgas, se a telha está muito encostada, se está pouco encostada. Já me aconteceu uma vez, mandei fazer um ripado por uma amostra de telha e depois a fábrica, na fornada seguinte, o forno devia estar mais quente um bocado, não sei, não foi da Udelino Monteiro. O forno... pode acontecer. O forno pode acontecer. Pode estar mais quente um bocado, a telha pode recozer mais e o resultado ficou tudo acavalitado. Cavalitado não, ficou tudo, cozeu demais, ficou tudo com muita folga. Era uma telha luz, ou canal encoberto, ou como se queiram chamar, e ficou com muita folga. Portanto, uma regra que eu, sinceramente, eu aconselho, a menos que a sua doutora ache que agora já está esse problema ultrapassado, haver um maior controle de... As telhas têm uma folga. Tem, Permite é verdade. Se o controle não for muito efetivo, É verdade. entre fornadas aconselha-se que as pessoas testem as telhas, mas é suposto estarem sempre dentro dos parâmetros. É verdade. Mas essa ultrapassou essas folgas. É verdade. Geometria pendente, no fundo ver a pendente e ver a geometria. Há bocado o Arquiteto João Carlos falou, penso que foi o Arquiteto João Carlos que falou nos ganchos. Eu queria só chamar a atenção de uma coisa, andando um bocado à frente com o carro, um bocado à frente da conversa. Tá? É assim, nós sempre usámos ganchos de cobre. Começámos com os ganchos fininhos, de 1,5 mm, que deram barraca mais tarde, já vamos nos 3 mm. Sr. Arquiteto, e continuam a dar asneira. Porque o cobre tem que ser dúctil, a gente tem que o poder dobrar, porque senão um homem em cima do telhado não consegue dobrar aquilo é dobrado, cada um dobra, vai dobrando, que é para se adaptar a cada telha. Quando é dúctil, elevações de temperatura, e basta o indivíduo ir ao telhado arranjar uma antena ou assim, ele começa a abrir, mesmo com 3 mm abre. E, portanto, qual é a vantagem do arame de cobre? É que nós, como se falou há bocado, muitas vezes os telhados, a maior parte das vezes, não são regulares. Não são retângulos, são trapézios. E nós, quando começamos a sentar a telha, devemos sentar por baixo, pelo menos eu aprendi assim, quando chega ao cume, há 10 cm de diferença, porque o telhado é mais estreito de um lado que no outro.
isso fica muito feio. Então, porque é que a gente usa arame de cobre? A gente faz a afeição, é como o alfaiate, a pessoa tem uma barriga grande, tem que ser um fato mais largo à frente, mais curto, e digamos que, quando temos a questão do telhado, nós, ao dobrar no local aquilo, dobramos a afeição do telhado. E o telhado fica impecável, parece que sempre esteve assim, parece que está direito e não está. Só que tem esse inconveniente, de facto, dele, com o tempo, mesmo de 3 milímetros, com o tempo começa a abrir, porque é mole, se for duro não se consegue dobrar. E, portanto, eu estou a chegar a uma conclusão que não queria chegar, que é mesmo de dar o braço a torcer e ir mesmo por esses grampos que são recomendados em aço duro, não é? Que pelo menos temos a garantia que eles não abrem e não temos esse problema. Isso é a minha experiência pessoal, penso que vim cá também para falar disso. Portanto, pontos singulares, elementos construtivos complementares. Vários tipos de telha, eu não resisto, já que estávamos a falar em museus, e estávamos no museu, não resisto a acrescentar umas maquetes que estão no Museu Dom Diogo de Sousa em Braga, onde eu tirei estas fotografias, de construções romanas. O Museu Nacional de Arqueologia, acho eu assim o nome que ele tem, em Braga, como os romanos faziam as telhas. E eu fotografei isto, tirei muitas fotografias para saírem estas, por causa dos reflexos, estava numa vitrine. E no fundo a gente tem as telhas romanas, os telhões romanos, quadrados, mais largos, e os telhões, as cobertas mais pequeninas. Depois temos o caso em que são lâminas contínuas, tem ali assim um corte, que a fotografia não é muito feliz. Isto foi tirado do Vaticano, em que nós temos aqui assim no Museu do Vaticano, tem mesmo aqui assim um telhão e ali assim o canal. Está para dizer que foi feito em Roma mesmo, portanto, no fundo não é. E ali assim são passadeiras, ali são as passadeiras que estou a falar há um bocado, aquilo são passadeiras em telha mesmo, que estão ali. Pronto. Depois temos vários tipos de telhas, não quero ser amassador, isto é em vidago, com os floreados, isto é os beirados, 1, 2, 3, 4, 5, o beirado quíntuplo de broca, isto é a mesma fotografia de há bocado, telha Marselha, a mesma fotografia de há bocado, as variações que há de tamanho entre telhas, que é possível encontrar, os tais telhados em que esta telha que já anunciei agora, que é muito mais bicuda, tem assim uma forma muito mais bicuda, isto é no jardim, no Funchal, no Jardim Berardo, que é um edifício muito bonito que lá está, assim. Pronto, e depois encaixo umas telhas que havia antigamente em que a parte do canal também era curva, no fundo, também era curva. Esqueci-me sempre que é para aqui. Isto era a Universidade de Coimbra, penso eu, que são estas telhas. Depois aqui é na Casa dos Patudos, telha patinada e telha vidrada. Na sede de Braga também era vidrado. Caso em que temos o beirado, portanto, por definição, o beirado é quando a telha que está no telhado não é igual à telha que está na ponta, e quando é igual, é beiral. Neste caso é um beirado, em que temos ali assim os casulos tomates e telhas compridas. Eu, na sede do Porto, hoje com o Amelino Monteiro, gastei telhas de 95 centímetros. As pessoas faziam essas telhas, penso que ainda fazem, telhas compridas, que são 95, telhas grandes. Quais são as anomalias que nós verificamos normalmente? Temos descasques, ou por gelo de gelo, ou por existência de sal, dissolução, cristalização dos sais, ou por cal viva que esteja dentro da telha. Não sei se ainda o controle de qualidade se ainda existe isso, mas a cal viva dentro da telha, penso que é com dióxido de carbono da atmosfera, vai carbonatar. Não é este. Este é gelo de gelo. Até porque este é voltado ao norte. O calcário normalmente aparece em pequenas bolinhas. dimensões, porque a preparação é filtrada. Quando hidrata, expande e faz uma pequena fissura de qualidade, mas que não corrige. Exatamente. Não compromete o funcionamento da fissura, não Isto é na Igreja Matriz de Ponte da Barca, voltado ao rio, voltado a norte. Portanto, no fundo, não é verificada, portanto, fraturas, descasque, porosidade, mau assentamento, mau encaixe, sobreposições mal feitas, desalinhamentos e deslocamentos, e lá está o que se falou há bocado, quantidades excessivas de argamassa. Geometria da cobertura irregular, muitas vezes as coberturas, como já disse há bocado, as coberturas não foram feitas muito lineares, já na altura nunca foram direitas, se calhar, falta de isolamento térmico, muitas vezes, insuficiência de ventilação, infiltração de água, quando não existem sistemas secundários de equilibração, enfim, diga-se subtelhas, pontos singulares, seja uma chaminé, seja um beirado saliente, seja uma construção ao lado, elementos construtivos complementares, acumulação de detritos e colonização biológica.